seguindo numa série expositiva em Josué. Então, por favor, abra sua Bíblia em Josué, capítulo 6. Você que nos visita, nós entendemos que esse é um caminho de sabedoria para a igreja, e temos estudado, então, um livro do começo ao fim, e então, nesse ano, estamos nos dedicando a aprender mais do Senhor no livro de Josué. Então, abra sua Bíblia em Josué, e nós ainda estaremos no capítulo 6, na próxima semana, antes de adentrarmos no capítulo 7. Então, a partir do verso 22, acompanhe a leitura na sua Bíblia, Josué 6, a partir do verso 22, nós lemos assim na palavra do nosso Deus. Então, disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai e sua mãe e seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Verso 24. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Até aqui a palavra do nosso Deus. O capítulo 6, que nós vimos na semana passada, ele aponta para a tomada de Jericó, a primeira cidade que eles encontram, que eles estão visualizando ao terem atravessado ali, logo após terem atravessado o rio, A cidade de Jericó, ela foi totalmente e literalmente destruída. Por trás desse acontecimento, dessa destruição total, existe um conceito teológico que certamente já deve ter colocado você para pensar de uma forma assim, bem contundente. Jericó deveria ser destruída totalmente, completamente. Coloca os teus olhos no versículo 17, aí do capítulo 6, e ali nós lemos: a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. No verso 21, ainda no capítulo 6, tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. E olha no verso 24 que nós lemos nessa noite aqui. Verso 24: a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no. Então somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas como assim? Que Deus é esse que ordena matar? Que Deus é esse que ordena matar? Será, e vocês devem ter visto aí nos últimos dias, será que a Xuxa, a rainha dos baixinhos, ela está certa? Será que nós devemos reescrever a Bíblia? Afinal de contas, como que pode Deus não apenas permitir esse tipo de massacre, mas como ordenar eventos como estes? Que Deus é esse? A Bíblia, no fim das contas, ela promove o ódio?
Esse é o dilema aí, que este acontecimento aqui certamente nos faz pensar a respeito disso. Certamente a Bíblia, ela não promove o ódio, mas o que ela também não faz é promover um amor inventado. A palavra de Deus também não faz isso. Este amor inventado que não considera quem Deus realmente é. Como cristãos, nós realmente não podemos nos alinhar a um conceito de amor que não considera a palavra e o Deus revelado nessa palavra, apenas para acomodar os nossos achismos ou as nossas incompreensões, as limitações da nossa mente, e então nós inventamos um Deus para adorar, que não é o Deus revelado. A proposta desse mundo, e aí personificada no exemplo da noite na rainha dos baixinhos, é de que a Bíblia seja reescrita, porque não suportam o Deus que se revela por meio dessa palavra. E aí, qual é a tua postura? É difícil conceber em um primeiro momento como que se dá esse processo, e nós precisamos reconhecer isso. Como que se dá esse processo todo aqui? Mas para entendermos a grandiosidade do que representou o livramento de Raabe no texto que nós acabamos de ler, e essa é uma das ênfases desta noite, nós olharmos para o grande livramento que Raabe recebeu. Mas para nós compreendermos isso, se faz necessário compreender esse conceito teológico que permeia todo o livro de Josué, em relação até ao que nós poderíamos chamar, entre aspas, de guerra santa, compreender como que Deus trabalha essa ideia no livro de Josué. Afinal de contas, é batalha atrás de batalha no livro de Josué. Nós só estamos diante da primeira. E então, à luz disso, considerar o caráter santo e justo de Deus, que se contrapõe ao caráter iníquo, ímpio das nações pagãs, que afrontavam o Senhor e afrontam, mas no contexto de Josué, afrontavam ao Senhor em todos os aspectos. No versículo 17, que eu pedi para você colocar o seu olho aí no versículo 17, nós temos ali uma expressão, verso 17, porém, a cidade será condenada. Há uma expressão no hebraico, que é o idioma no qual o texto que nós lemos foi escrito, originalmente. Há uma expressão, uma palavra no hebraico, eren, que ela é traduzida por condenada. Então essa palavrinha, que para nós está traduzida como condenada, no hebraico é eren. E essa palavra, ela traz uma ideia de uma dedicação cerimonial, em outros contextos inclusive, também, de dedicação cerimonial. Então, em um contexto de guerra, como é o caso aqui de Josué, pressupõe uma destruição total, aglutinada com essa ideia de dedicação total. Então essa dedicação / destruição que Deus está requerindo aqui de Josué, que é o líder das tropas, ela tem como base princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Então basicamente eu estou dizendo assim, o que Deus pede aqui para Josué, nessa batalha, tem a ver com essa destruição total que ele pede da cidade, tem a ver com essa dedicação, com uma dedicação cerimonial, e que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais disso. Não era uma coisa que só o povo de Israel praticava,
Então, primeiro, que princípios que nos dão base para esse pedido do Senhor, para essa dedicação e aos nossos olhos, no primeiro momento, até estranha, né? Porque requer uma destruição total. Que princípios bíblicos estabelecidos pelo próprio Deus nós precisamos destacar, que justifiquem essa ordem da parte de Deus? Primeiro, nós precisamos ter em mente que a nação de Israel, especialmente em guerra, ela deve ser vista como uma representante do Deus vivo. É Ele quem de fato guerreia, e a nação é o seu instrumento. Eu quero que você abra sua Bíblia, mantenha aí marcado Josué, mas vá também agora para Deuteronômio capítulo 20. Deuteronômio, capítulo 20. Ali em Deuteronômio nós vemos esse primeiro princípio estabelecido nos primeiros 4 versículos. Nós lemos assim lá em Deuteronômio 20, Deus falando ali: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e aí, nesses primeiros 4 versículos a gente tem essa ideia, não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. A orientação aqui, na verdade, dada por Moisés, né, ao povo, orientação vinda de Deus. Com isso, a guerra do povo de Israel era, antes de qualquer coisa, a guerra do próprio Deus. É Ele quem está dizendo: eu vou à frente de vocês. E a arca, ela representa isso muito bem, indo à frente. Inclusive, ela está presente quando eles fazem as 7 voltas ali em torno das muralhas. Deus está presente, não só presente, como indo à frente. É Ele quem guerreia, essa guerra é dele. O segundo princípio é que a necessidade de destruição, esse érem de Deus, aponta primeiro também para uma necessidade de identificar a nação de Israel claramente como um povo separado das contaminações de Canaã, que é o povo que eles estão adentrando agora ali, um povo idólatra por muitos e muitos anos ali, indo contra o Senhor, um povo idólatra e perverso. Então eles não poderiam ter qualquer vínculo, qualquer ligação com esse povo idólatra. Há quem diga também que esse primeiro movimento aqui em Jericó, e esse ato de total dedicação que envolve essa destruição total, tem a ver com uma dedicação como se indicando que no fim das contas toda a terra seria dada a Deus. Então Jericó, por assim dizer, serviria como primícias integralmente dedicadas a Deus, como que dizendo: isso é dedicado, é tudo dedicado a mim, e indicando assim, eu vou de fato dar tudo, todo o resto para vocês, né, para vocês tomarem conta aqui da terra. Ou seja, a completa destruição de Jericó tinha a ver com o fato de que o povo de Israel deveria se afastar de tudo o que tivesse o potencial de contaminar a sua completa devoção a Deus. E mais para frente nós vamos ver que Israel falhou nessa questão. E então em Juízes, estes povos, fragmentos desses povos estão ali, ao derredor deles, trazendo prejuízo para a nação, que no fim então acaba não obedecendo a Deus, mais uma vez. Ainda em Deuteronômio 20, nós lemos a partir do verso 10, Deuteronômio 20, acompanhe o raciocínio, nós vamos chegar aí em algum lugar. Deuteronômio 20, a partir do versículo 10, nós lemos assim: quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela,
oferecer-lhe-ás a paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todos os do sexo masculino que houver nela passarás a fio de espada, mas as mulheres e as crianças e os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem cidades destes povos. Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-ás totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. E olha agora o motivo: para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações, que fizeram a seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor vosso Deus. Até aqui. Então, em suma, para compreender essa ordem de Deus de completa destruição, dedicação, nós precisamos considerar primeiro que a guerra era antes de tudo do próprio Deus. É Ele quem vai à frente. Um Deus que, sendo totalmente santo, não toleraria a afronta dos povos pagãos que adoravam falsos deuses. E segundo, que Israel não deveria ser influenciada segundo as abominações idólatras desses povos. Esses são os motivos apresentados no texto que nós acabamos de ler. Então, quando Deus afirma, lá em Josué, no versículo 17, que nós acabamos de ler, quando Deus afirma, a cidade será condenada, será Érem, nós devemos ter em mente que nós estamos diante de um termo que significa separado para a destruição. E essa expressão, ela envolvia, primeiro, a morte para aquele que estava vivo, e como nós vimos, volta lá para Josué, pode voltar para Josué capítulo 6, essa expressão ela envolvia a morte de todo ser que tinha fôlego, e como nós vimos isso ocorre, no versículo 21, tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente, tanto homens como mulheres, meninos, bois, tudo que tinha fôlego. A queima de tudo que pudesse ser queimado também fazia parte desse Érem, desta ordem estabelecida por Deus. E nós vemos no versículo 24 que o que eles fizeram com a cidade? Eles a queimaram totalmente. E também envolvia algo que também está no versículo 24. Os metais preciosos, a prata, o ouro, os utensílios de bronze, os objetos de arte, eles deveriam ser levados para o tesouro da casa do Senhor. E isso também foi feito. Vocês viram que lá em Deuteronômio nós lemos que para os povos que eram distantes, eles ofereceriam paz. Se eles abrissem as portas, então eles virariam escravos, não seriam mortos, Mas se eles insistissem em continuar ali com aquela guerra, então eles deveriam ser totalmente consumidos. Para aqueles que estavam longe, mas para os povos que estavam perto, a ordem já era expressa, não tem conversa, é para destruir totalmente, Então essa expressão envolve essa ideia de separado para a destruição. Eu espero que você não esteja alinhado com a rainha dos baixinhos nessa altura do campeonato aqui da nossa pregação, porque esse tipo de verdade estabelecida a respeito do nosso Deus, ela não é popular. De um Deus totalmente santo, que não tolera o pecado, e que por zelo ao seu próprio nome, ordena o
o que de fato ordenou no texto que nós acabamos de ver. Então essa destruição tem a ver com esse conceito teológico das ofertas a Deus que lhe eram consagradas. Tem essa ideia. As quais eram destinadas ao seu serviço, ou, como por exemplo os objetos de ouro, ou à destruição. Uma vez que aquele inimigo poderia ser uma fonte de corrupção do povo. E diga-se de passagem, de um povo com uma tendência idólatra muito grande, né, Israel. Então, isso de fato, essa ideia de ofertas consagradas ao Senhor, faz sentido quando nós imaginamos que o Senhor, Ele deseja deixar claro que Ele é o que está agindo, e que é Ele quem está entregando Jericó nas mãos de Israel. E eu estava falando que eles pegavam, combatiam o inimigo, e depois eles poderiam ficar com o que da guerra? Com os despojos da guerra, né? E para o seu próprio benefício. Mas aqui nesse contexto de total entrega para Deus, Ele está dizendo, vocês não vão ficar com os despojos da guerra, vocês vão me entregar tudo, tudo é meu, tudo é para mim. E aí com isso Deus também está dizendo, sou eu quem estou dando a vitória, sou eu que estou à frente, esta guerra é minha, sou eu que estou batalhando. Então esses despojos de guerra são meus. E aí a gente consegue, imaginando isso, entender o que está acontecendo aqui, uma vez que Ele é que está agindo nessa entrega de Jericó nas mãos de Israel. Ou seja, Israel não ficaria com os despojos da guerra. Tudo deveria ser entregue ao Senhor, uma vez que Ele deveria ser visto como o que estava à frente. Agora é claro que quando se trata de vidas humanas, esse interdito aqui, proclamado sobre Jericó, era uma afirmação subentendida de que Deus era o proprietário exclusivo de todas as coisas, e de que Deus era o proprietário exclusivo de todas as pessoas, e que Ele não toleraria nenhuma mistura pagã com Israel. Está implícito isso, né? O que a gente deve descartar? É claro que nós sabemos que o nosso Deus, Ele não aceita sacrifício humano, não se trata disso, né? Não podemos confundir isso também, né? Não é um sacrifício humano aqui no sentido do homem entregando, né, um ser humano ali, né? Mas como os povos pagãos faziam, muitos deles, né, os seus filhos recém-nascidos queimando vivos ali em adoração a falsos deuses. Nos nossos tempos, o nome do Deus falso a ser adorado pode ter mudado, mas continua entregando, né, as nossas crianças em clínicas de aborto. E pasmem, só um parênteses aqui, né, com o aval de alguns cristãos, que dizendo-se crentes, concordam com o aborto. Irmãos, isso não convém ao povo de Deus, seja pelo motivo que for, e há motivos bem dolorosos e difíceis, e complexos, que a nossa mente buga, ela trava. Não há nenhum contrassenso, nenhuma contradição no que eu estou dizendo aqui. Então, apenas para ficar claro, a morte dos inimigos nesse contexto de Josué tinha a finalidade de expurgar as práticas pecaminosas das nações pagãs e evitar que se instalassem no povo de Israel. É isso. Então, nesse sentido, irmãos, ao invés de cairmos no mesmo erro daqueles que desprezam a Bíblia nos nossos dias e que desprezam o Deus revelado nas Escrituras, quando se deparam com esse princípio, por exemplo, do Éden, desse interdito divino aqui, ao invés de nós sermos sugados por uma crise de fé em torno disso, nós temos que fazer outras perguntas importantes também. Não é só
por que Deus permite um negócio desse? Que Deus é esse que eu não posso conceber? A outra pergunta importante, no início desse culto, nós lemos o Salmo 24. Você que chegou para cultuar ao Senhor no horário certo, você leu o Salmo 24. E ali no Salmo 24, versículo 1, tem uma afirmação a respeito do nosso Deus. E nós precisamos nos perguntar, se cremos na afirmação do que está aí no Salmo 24, versículo 1, o Senhor é dono de toda a terra? É dele mesmo toda a terra e a sua plenitude? É dele mesmo o mundo e aqueles todos que nele habitam? É dele mesmo? Ele é dono mesmo de tudo isso? De fato ele é. Deveria Deus ignorar a presença dos ímpios nesse mundo? E num momento onde Ele está formando esta nação, que Ele chama para ser luz para todas as outras nações, deveria Deus deixar o seu povo andarilho e errante pelo mundo, enquanto aqueles que o desprezam permaneciam comendo dos frutos da terra que emana leite e mel? O Senhor é dono de todas as coisas. Ele fez o que fez e faz o que faz, porque Ele é quem Ele é. E Ele não nos deve satisfação. Apesar das nossas limitações, porque eu e você temos, desde a queda, todo o nosso ser foi corrompido, de tal forma que nós não conseguimos entender na plenitude, até mesmo toda essa revelação que Deus deu para nós na palavra. Tamanho foi o estrago do pecado nas nossas vidas. Sendo Deus o dono de tudo, e sendo Ele santo e puro, tudo aquilo que impede o propósito de Deus, não tem o direito legítimo de existir sobre a terra. É isso, esta é a verdade. Sendo Deus dono de tudo, santo e puro, tudo aquilo que impede o seu propósito, tudo aquilo que para Ele é repugnante, não tem o direito legítimo de existir sobre a face da terra. E nesse sentido, a ordem de destruição total se aplica quase que numa relação de causa e efeito. Deus é santo, dono de tudo, o pecado contrasta com essa identidade verdadeira a respeito de quem Deus é, logo o Senhor tem todo o direito de ordenar a condenação do pecador. Ele tem todo o direito. Um ponto importante levantado por alguns estudiosos aí, porque essa altura do campeonato, a galera que odeia Cristo e odeia a palavra, ela já anotou tudo, e ela vai usar cada um desses argumentos para apontar para cada um de nós e dizer: viu, esse Deus que vocês servem é um Deus vil, é um Deus que é injusto. Mas alguns estudiosos, como eu tinha apontado antes, eles apontam para essa questão relacionada a essa entrega, de destruição, consagração, que eles vão dizer que isso não era um pressuposto apenas da nação de Israel, como eu mencionei antes aqui. Os oponentes atuais de Deus e da sua palavra irão de fato apontar para esse fato, como sendo o quê? Olha o povo que diz amar, olha no que eles se baseiam. Olha a promoção do ódio, como se Israel fosse um povo, e olha a citação aqui de alguém, um povo simplesmente aniquilacionista, ou seja, que quer matar todo mundo mesmo, e perverso em meio aos povos indefesos e naturalmente bondosos da sua época. Como se os outros povos fossem nações bondosas por natureza, e que Israel então, obedecendo a Deus, na verdade era este povo xiita, doido e totalmente fora de ordem aqui, em obedecer a Deus em algo aparentemente aos nossos olhos, e de fato aos nossos olhos é mesmo, incompreensível. Tudo que tem fôlego, destruir ao fio da espada. Então, os povos
E essa prática ela é documentada aí, revelando que os outros povos, eles vivenciavam também uma espécie de interdito nesse sentido aqui, entregando os despojos da guerra, do que eles pegavam dos inimigos, né, depois de derrotar os inimigos, isso são os despojos da guerra, ao Deus que eles adoravam, né? Eles também tinham essa prática. Por que isso é importante para nós? Porque os hebreus, então, eles não estavam fazendo nada além daquilo que era normal na prática da sua cultura e do seu tempo. Tá? Então, assim, ninguém pode dizer que tal prática, ela era exclusiva ou um padrão israelita apenas, dando então a Deus ou a Bíblia um caráter de perversidade. Essa era uma prática que também ela é documentada em relação a outros povos. Pelo contrário, e aí há um diferencial em relação ao pedido de Deus aqui, e da prática desses outros povos. Havia uma diferença em relação a essa prática. Israel observava o seu próprio interdito divino, andando na contramão do que era praticado pelos demais povos. De que maneira? Esse Érem praticado por Israel, ele poderia ser, como a gente leu em Deuteronômio, inclusivo. Ele poderia acolher o estrangeiro, se ele se arrependesse, se ele aceitasse a bandeira da paz, se ele levantasse a bandeirinha da paz. Ele poderia ser, não destruído, mas acolhido, integrando ali, de uma maneira ou outra, a nação, com vida. Então, esses diferenciais, com vidas poupadas, tornava essa prática ainda mais justa. Mais justa. Não aos nossos olhos naturais e humanos, porque parece uma prática estranha e injusta aos nossos olhos, mas em face do olhar do Deus que oferece misericórdia aos arrependidos. Então imagine que existem nações pagãs que adoram um Deus falso e que têm esta prática, de que depois que derrota o inimigo, mata todos, pega os despojos e entrega como uma oferenda para o seu Deus falso. Deus então, Israel pratica algo semelhante, mas com um diferencial tremendo, porque no caminho indicado por Deus, se ao oferecer paz, essa paz fosse aceita, então não haveria morte, então não haveria essa total destruição em alguma instância. E aí então, nós começamos a ver, no meio desse caos e dessa crise teológica aqui, um brilho na escuridão, refletindo um Deus que, diferentemente de qualquer outro, oferece misericórdia aos arrependidos. Ou seja, o Deus santo, puro e dono de todas as coisas, tem todo o direito de destruir o ímpio. Mas quando Deus dá a possibilidade de poupar vidas, se essas vidas se voltarem em paz, em arrependimento, então há um movimento de extrema misericórdia por parte de Deus. E alguém que odeia Cristo e a sua palavra será incapaz de perceber a mão de Deus de misericórdia. Porque fato é que Deus é santo e justo, e que Ele pode fazer e condenar quem Ele bem entender, e ter misericórdia de quem Ele bem entender. Então, quando Ele coloca essa nova regra em jogo, imagina a reação dessas outras nações, a daqui a pouco ver como é que Israel está reagindo. Mas como assim? Peraí, como assim? Que história é essa? Um diferencial. E Raabe, ela é a demonstração desse diferencial. Com a dedicação então desse interdito aí a Deus, os bens deveriam ser preservados e entregues para o serviço divino, certo? Ao passo que as vidas elas não deveriam ser poupadas, como nós lemos, a menos que aquela vida se entregasse a Deus e ao povo. Mas no caso aqui, era um povo de perto,
Era um povo que não tinha conversa, era para ter exterminado mesmo. Mas ainda assim, nós vemos uma graça que superabunda na história de Raabe. Na história de Raabe. Então, Raabe faz exatamente isso. Ela abre as portas da sua casa. Ela abre as portas da sua casa para os espias. Lá em Deuteronômio, lembra? Se essa nação te abrir as portas, Raabe abre as portas da sua casa, recebe, e isso é tido como um ato de fé desta mulher, porque ela está fazendo isso movida por tudo que ela tem escutado a respeito do que Deus tem feito, Mar Vermelho e tudo mais, e essa mulher então já sabe que existe um Deus com aquela nação, e ela quer estar com essa nação, e ela quer estar perto. Fato é, meus irmãos, que o que deveria nos causar assombro não era a ordem daquele que é santo e dono de todas as coisas em relação à completa destruição. Não é isso que deve nos causar tamanho afronto ou um bugzinho na nossa cabeça, porque o pecado da humanidade de fato merece a condenação. O que deve nos deixar de boca aberta é que mesmo diante do direito de exigir que todos fossem mortos, Deus age com misericórdia e resgata Raabe. Versículo 22 e 23, lá de Josué. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. E no verso 25, Josué conservou com vida a prostituta Raabe, e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha. As coisas de Raabe não foram queimadas. As coisas de Raabe não foram queimadas, foram retiradas. Irmãos, Deus tinha o direito de exigir a destruição, a consagração de todos os habitantes de Jericó, e certamente envolvia a prostituta Raabe, e de tudo que havia lá, mas em uma demonstração de graça e misericórdia, andando na contramão daquilo que era comum naquela época, ele resgata Raabe, e não somente Raabe, a sua família, e tudo o que tinha. Raabe, ela deu ouvidos à advertência, ela abriu as suas portas para a nação de Israel, agindo com fidelidade ao esconder aqueles espias, ela foi poupada. O destino da cidade é o oposto do destino da prostituta Raabe. O líder Josué, ele recebe destaque, no final desse texto. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Ele recebe um destaque não apenas por cumprir com as ordens de Deus, mas em ser um instrumento que revela o diferencial de Deus. Josué agiu com misericórdia, porque não foi ele que tinha jurado para Raabe, foi os 2 homens, e o texto ainda fala, jovenzinhos, os jovens espias que Deus mandou e que fizeram aquele juramento. E este líder então assume a responsabilidade, com os olhos espirituais, certamente, e faz o que faz, Ele é esse instrumento de Deus para revelar o diferencial. Ele agiu com Josué, integridade, ao honrar o juramento feito pelos espias, aquela mulher pagã, arrependida. Então, o livramento de Raabe é tão especial, porque revela o caráter gracioso de Deus. Aquela mulher merecia a morte, em virtude dos seus pecados pessoais, porque tinha uma natureza pecaminosa. Como muitos querem fazer pensar hoje em dia, a prostituição não é uma profissão, que daqui estão caminhando para regulamentar, Em alguns lugares já aparece como opção. Já foi regulamentado? Estou atrasado. Ok, então aparece já lá a opção. O que você é?
Vou declarar o imposto de renda. Peraí, deixa eu escolher aqui. Acho que no imposto de renda, não sei se já chegou nesse nível, acho que não. Mas definitivamente não é uma profissão, pecado. Há quem faça isso sem cobrar nada, vivendo uma vida libertina. Precisamos nos arrepender. E certamente, diante de um coração quebrantado e contrito, o Senhor aceita. Ele aceitou a minha pessoa, aceitou você. Ele é misericordioso. O verso 23 aí de Josué, ele afirma que quando retirados, Raabe e sua família, eles foram acampados, olha o detalhe, né? Fora do arraial de Israel. Eles não foram imediatamente. Acho que era uma classe fundamentos. Tinha uma classe fundamentos ali. Mas eles foram colocados fora do arraial de Israel. Provavelmente, para que eles fossem purificados, né? Os homens circuncidados. E nesse instante eles poderiam certamente ter fugido para qualquer uma das nações vizinhas que os acolhessem ali. Mas a história indica que Raabe optou por permanecer com o povo de Deus. E aí no verso 25, pouquinhos versos depois, nós já vemos o texto dizendo que ela habitou no meio de Israel. Ela não está mais à margem, né? Ela está no meio, uma estrangeira está no meio. Agora está no meio, faz parte. Raabe colheu os frutos da fé, a salvação de si mesma e da sua família, a libertação do seu velho estilo de vida. Ela deixa de ser uma prostituta, e a participação numa nova comunidade, o povo de Deus. Então Raabe, ao se voltar para o Deus vivo, ela não representava mais uma ameaça para Israel. Ela se arrependeu, ela quer ser submissa a esse Deus vivo. Então ela não representa mais uma ameaça, ao contrário, essa mulher, aparentemente ela forma um lar piedoso, e ela gera Boaz, que é o bisavô de Davi, como nós já vimos, do rei Davi. Ela está na árvore genealógica, fugiu a palavra aqui, na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Ela está lá. Que doideira é essa? Então, para entender esse interdito aí, esse hérem praticado pelos hebreus, essa destruição total, é necessário reconhecer a soberania de Deus e o fato de que tudo está sob o seu governo. Sem isso, não dá para a gente compreender. Irmãos, tudo isso para chegar num entendimento e uma aplicação para as nossas vidas, o cerne do Evangelho também é compreendido através desse reconhecimento. O princípio geral é que a humanidade caída, estando morta em seus delitos e pecados, naturalmente ela já está debaixo do julgamento de Deus. E Deus tem todo o direito de mandar para o inferno o pecador. Ele tem todo o direito. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 9. Romanos 9. Vamos ler o capítulo, a partir do versículo 14. Diz assim, Romanos 9, a partir do verso 14. Diz assim: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas Deus usa da sua misericórdia. Versículo 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Verso 19:
Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como diz em Oséias: chamarei povo ao meu povo que não era meu povo, e amada a que não era amada. Mas até o verso 24, a Bíblia nos revela um Deus santo, puro e justo. Quando o homem perde de vista, meus irmãos, quando o homem perde de vista a sua real condição diante de Deus, de que não é justo, de que se encontra em um estado de separação, de que merece a condenação eterna em virtude da sua condição diante de Deus, então o homem se acha no direito de julgar a Deus. Aí não é o homem que deve se conformar ao padrão estabelecido pelo Senhor, mas o Senhor que precisa ser reinterpretado. É a Bíblia que precisa ser reescrita. Quando o homem perde de vista a sua real condição diante de Deus. É isso que a nossa sociedade está plantando e já colhendo, afoita. Nós precisamos sair daqui essa noite, irmãos, e você que nos visita, e você que, não sei se já teve um encontro com Cristo, mesmo já estando nessa igreja há tantos e tantos anos, nós precisamos sair daqui convictos de uma coisa: todos pecaram, o salário do pecado é a morte, e se o Senhor enviasse a todos nós, sem distinção, para o inferno, Ele continuaria sendo justo, puro, bom, sendo quem Ele é. Mas, apesar disso, Ele não fez assim. Ele não fez assim. Ele nos amou e nos resgatou em Cristo Jesus. A ira de Deus foi depositada em Cristo Jesus na cruz, de forma que nós, os que cremos, fomos resgatados da condenação, não porque nós merecíamos, mas porque Ele manifestou a sua graça em nosso favor. Nós não podemos diminuir o Evangelho vendendo um Deus de amor que tolera o pecado. O Senhor não tolera o pecado. O Senhor não só enviará os ímpios para o inferno, como Cristo Jesus precisou ser morto na cruz, de forma que aquele que nele crê não enfrente a morte eterna, porque Ele, Cristo Jesus, enfrentou por nós a morte de cruz. Venceu porque não tinha pecado. Venceu porque é de fato o próprio Deus encarnado. E Ele ressuscitou. E Ele vai voltar. Nós cantamos: os reinos se abalam. Irmãos, o Senhor Jesus voltará como juiz. Como juiz. Raabe, em seu arrependimento, foi poupada. Ela serviu aos propósitos de Deus com a sua vida. Entrou na genealogia. Em Cristo, o homem perverso, eu e você, também é poupado. Também é poupado. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo pode descansar na verdade de que sobre Ele já não há mais condenação. Nós merecíamos a condenação, mas já não há mais condenação, irmãos. Nós deveríamos estar dando pulos de alegria aqui por isso.
A mensagem do Evangelho se estrutura na verdade de que o homem é totalmente depravado na sua natureza pecaminosa caída, afastado de tal forma do Deus santo e justo, sendo a condenação o que de fato tem de direito. Você quer reivindicar os seus direitos? O seu direito é esse, sem escala, para o inferno. Esse é o direito que nós temos, em virtude dos nossos pecados. Mas Deus, em um ato de graça e misericórdia, Ele resgata esse homem totalmente incapaz, lhe dando vida em Cristo Jesus. Quem nele crê não é julgado. Se volte para o Senhor Jesus Cristo nesta noite. Confie em Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e seja salvo da condenação eterna. Em João 3,19, nós lemos: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando se ama mais as trevas do que a luz, Deus é colocado no banco dos réus. Quando se ama mais as trevas do que a luz, então se abre espaço para esse amor inventado, para um Deus inventado, coisa da sua cabeça. Não há verdadeira comunicação do Evangelho se o pecado não é confrontado. Não há verdadeira comunicação do Evangelho enquanto o homem não compreender que precisa de um Salvador e só alguém perdido precisa ser salvo. A Bíblia não promove o ódio. A Bíblia aponta para a verdade sobre a condição do homem, que sem Cristo é totalmente incapaz de agradar a Deus. Essa é a verdade do Evangelho a ser anunciado, que foi cantado tão lindamente pelas nossas crianças na noite passada aqui. Essa é a verdade do Evangelho. A beleza do Evangelho está estampada diante de nós. O amor gracioso de Deus salvando quem? Homens mortos em seus delitos e em seus pecados. Esse mundo não tolera essa mensagem confrontadora, não tolera. Essa mensagem que reafirma o caráter santo e justo de Deus diante do pecado. Mas é justamente essa compreensão que irá abrir os nossos olhos sobre a grandiosidade dessa tão grande salvação. É isso. Então não se trata de simplesmente apontar o dedo para dizer, você é um pecador. Mas se trata de simplesmente apontar para a verdade desta condição que, se não for compreendida, te mantém morto espiritualmente. Porque não há outro caminho para você chegar até o Salvador, se você não reconhecer que você é um pecador e precisa, e que a morte dele na cruz foi suficiente para resolver o problema do pecado. E aí então Ele te convoca para viver de um modo digno desta vocação que é ser sal e luz desse mundo. Então arrependa-se do seu pecado e se entregue a Cristo Jesus. Ele é fiel e justo. Ele enviou o seu Filho para nos dar vida eterna. Está à disposição de todo aquele que deseja se entregar a Cristo Jesus. Meu irmão, você tem sentido aí o peso de enfrentar esse mundo de trevas, à luz de tudo o que eu tenho dito nessa noite aqui? Então eu também gostaria de deixar um encorajamento para você, que está lá em 2 Timóteo 4, 3 a 5. Segunda carta de Timóteo 4, 3 a 5. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente o teu ministério. É uma aplicação para o líder, mas é uma aplicação para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, que não pode se conformar com esse mundo de trevas, que não pode se conformar com uma igreja progressista,
que abraça o aborto como se não fosse algo abominável aos olhos de Deus, que vai reafirmar que Deus não se importa com o pecado em todas as instâncias, inclusive a homossexualidade, que à luz das Escrituras é pecado. E nós não estamos nesse mundo para agradar a ninguém e dizer o contrário. Nós estamos neste mundo para apontar para as Escrituras, de que se alguém se refugiar em Cristo, encontra libertação, encontra salvação. Oremos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Bondoso Deus, à luz de tudo o que nós lemos na Tua Palavra nessa noite, eu clamo, Senhor, para que se há alguém aqui em nosso meio, que precisa reconhecer que é um miserável pecador, ou que tem reconhecido já, e que o Senhor deseja salvar, eu clamo para que o Teu Espírito convença do pecado, do juízo, e que essa pessoa se volte para o Senhor, peça perdão, encontre em Cristo Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar, e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo o pecado e a morte, encontre salvação em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ó Deus, opera aquilo que só o Senhor pode operar. E eu peço também o Teu fortalecimento sobre a Tua igreja, que consciente da missão desse mundo é afrontada dia após dia, mas qual a novidade? O Senhor é quem nos fortalece. Nós queremos ser sal e luz nesse mundo de trevas. Nos ajude, Senhor, a ter paciência na instrução, mas nunca negociarmos os princípios da Tua palavra. Nos capacite, Pai, em nome de Cristo Jesus, que esta palavra cumpra com seus propósitos. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém e amém. Convido a todos a se colocarem em pé.